Hoje eu quero propor para vocês uma conversa um pouco diferente. Eu estou acostumada a trazer aqui empresários, pessoas que falam de suas histórias, mas também de seus CNPJs. Mas tem uma pergunta que sempre me questiona. Quem ajuda a construir a história de uma empresa? Você está no canal Como Empreender Quando Ninguém Diz Como comigo, Maria Bonamigo. E hoje eu trouxe 4 mulheres fantásticas para a gente falar sobre isso. Então, para que vocês conheçam cada uma delas, eu vou pedir para que elas se apresentem. Boa tarde, meninas. Sejam muito bem-vindas. Boa Boa tarde, tarde. obrigada. Obrigada pelo convite. Uma honra, né, estar aqui. Uhum. Que coisa boa. Fico feliz de tê-las aqui, porque eu sei que a gente vai dividir muita coisa interessante. Vamos conversar com você. Você é a Kate. Kate. Kate, Isso. me conta um pouquinho de onde você é, se você é curitibana, se você já vive aqui ou é de fora, como é que funciona? Então, eu sou de fora, né? Sou do interior de São Paulo, Apiaí. Tô aqui há uns 15 anos já. Vim pra cá trabalhar com 15 anos. E tô aqui. Nossa Curitiba aqui, gostei e tô aqui. Que bom, Kate, seja bem-vinda, viu? Obrigada. Você é a Jaqueline. Vim do Mato Grosso do Sul, morei um tempo no interior de São Paulo e atualmente estou uns 17 anos aqui em Curitiba. Minha paixão. Curitiba é minha paixão. Que bom. Fico feliz. Seja bem-vinda. Obrigada. Oi, eu sou a Érica, eu tô aqui uns 20 anos, né, Jaque? Uns Nessa 20 faixa. anos já, vim bem beber pra cá. Gostei, só não gosto do clima. Eu gosto de clima quente, amo calor, amo calor. E você é de onde, Kate? Érica. Ah, Você é de onde? sou de São Paulo, sou São paulista, Paulo. interior de São Paulo. Bomba. Aham. E você? Eu sou a Jucimara, sou vinho de Moarama e tô há 26 anos aqui em Curitiba. Nossa, que bacana. Não gosto muito do frio. Pelo jeito, a única que gosta do frio sou eu, a cearense, certo? Gosto do Ah, calor. eu gosto do frio. Que Gosto. bacana. Ah, eu gosto. Eu sou apaixonada. Meninas, hoje eu queria conversar um pouco com vocês, porque eu acho que talvez vocês acompanhem o canal. Se não acompanham, vão ter que acompanhar a partir de agora. E eu gosto sempre de contar a história que tem por trás de cada CNPJ, de cada empresa, porque é interessante a gente entender um pouco como isso é construído. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de pessoas. Eu acredito que as empresas elas só crescem porque existem pessoas que ajudam a construir o sonho de outras pessoas. Eu gosto de uma frase que fala assim, um sonho para acontecer, ele precisa que mais alguém sonhe junto. Porque a gente sozinho não vai para lugar nenhum. E eu queria falar sobre isso porque eu sei que vocês trabalham em empresas, muitas de vocês é o primeiro emprego, mas que já estão há algum tempo, outras já passaram por outras empresas. E eu sempre gosto de entender o que faz pessoas abdicarem de algumas coisas para construir um sonho, porque é aquela velha frase: toda escolha requer uma renúncia. E para a gente construir os nossos sonhos, a gente sempre tem que abrir mão de algumas outras coisas para que a gente consiga andar um passo a mais, fazer um pouco a mais do que muitas pessoas estão no mesmo mercado que o nosso. Eu queria que tu contasse para nós, chegar até onde você está hoje, né? O que você teve que abrir mão, o que você teve que abdicar, por que você fez essas escolhas. Porque a gente sabe que hoje, no nosso mundo, né, da nossa juventude, é tipo assim, eu quero ser feliz, né? Não, eu penso no amanhã depois. Mas conhecendo um pouco da trajetória de cada uma de vocês, eu sei que vocês fizeram uma escolha diferente, Sim. né, para estar aonde vocês estão hoje. Começa falando há quanto tempo você trabalha, se foi teu primeiro emprego, se na empresa onde você está você deu continuidade ou se você já foi em outros empregos. Como é que funciona? Há quanto tempo você trabalha? Só para a gente entender um pouquinho dessa construção da Kate, que é hoje, e o que você faz dentro dessa empresa. Então, o que me trouxe aqui foi sonhos, né? Porque eu morava no interior de São Paulo e lá, como todo mundo conhece, é trabalho de roça, na onde a gente morava, que era o interiorzão, era mais roça e tal, e não era aquilo que eu queria. Então, eu vim pra cá, trabalhei em casa de família primeiro,
Trabalhei em casa e família. E comecei a trabalhar em restaurante como atendente. Ficava ali atendendo o pessoal ali. E daí fiquei nesse restaurante uns 5 anos. E eu fui trabalhar num outro restaurante na parte da limpeza, totalmente diferente. E ali na parte da limpeza, eu fui, vamos dizer, descoberta. Não era nem eu que descobri, me descobriram. Daí me descobriram lá, me levaram para trabalhar na cozinha do outro restaurante. E esse restaurante eu estava lá há 10 anos já. Mas comecei ali, né, na parte da... cortar o tomate, Auxiliando. a cebola. E eu nunca tive aquele interesse da cozinha. Mas aí fui se achegando, foram me ensinando. E quando eu vi, hoje em dia eu sou cozinheira há 10 anos no mesmo local. Que bacana. E eu falo para as pessoas que cozinhar é minha paixão. Eu não faço aqueles pratos todos chiquérrimos lá, mas eu gosto do que eu faço, eu gosto mais do rústico, assim. Cozinha tradicional. Da tradicional, da cozinha mineira ali, Que da bacana. farofona, tropeirão, é aquilo que a gente gosta. Comida brasileira. Sim, a brasileira mesmo. Que bacana. Claro que a gente sabe um pouquinho um pouquinho de cada cultura, né? Mas ali, o foco ali, a comida brasileira é o que eu amo fazer e tô ali. Comidinha de vó. Isso, aham. A partir desse trabalho que eu construí sonhos, né? Hoje em dia eu tenho minha casa, tenho uma boa estrutura, tenho minha família, tenho meu esposo, meu filho, e tá vindo mais um aí. Já soube daqui uma semana. Daqui a semana ela Coisa linda. pode vir. E essa foi a construção que eu fiz e claro que quero construir muito mais na minha vida, né? Mas o que eu faço, que é a parte da cozinha, é o que eu amo fazer, não adianta. A gente passa perrengues ali, que cozinha é correria, para quem trabalha em cozinha sabe, é bem corrido e tal, mas é o que eu gosto de fazer, não adianta. Depois de ser picado pelo bichinho da cozinha. Não adianta. Não tem jeito, não tem jeito. Não tem jeito. Pelo que eu andei sabendo, você plantava tomate? Sim, lá na parte do interior que a gente morava, o tomate, tem várias plantações, mas o tomate É o predominante. que predomina lá. E hoje está aqui em Curitiba você. Minha família de sangue é eu e minha irmã. Daí O agora restante tá tudo lá. Tá tudo lá. Mãe, os irmãos, não adianta. Já tentei arrastar pra cá, mas não Eu deu gosto certo. mesmo do calor. Não adianta, eles gostam da roça, não... Eles vêm, ficam uma semana, um mês e voltam, não adianta. Não E tá dando certo. você, curitibana raiz? Já. Já. Mineiro, eu Gosta gosto daqui, não... Daqui não sai, daqui ninguém me tira. Não. Eu gosto de ir pra lá pra passear, rever os amigos, as pessoas. Mas pra voltar pra morar, não tô muito ainda. Quem sabe quando tiver velhinha, daí eu vou lá pra descansar, né? Quando Eu tiver sou velhinha, da roça. aposentada. Eu sou do bicho do pé, gente. Eu É? gosto de bicho pé, gosto de ouvir a galinha cantando, o galo me acordando. Às vezes eu perco a paciência, mas é disso que eu gosto. É só pra passear, né? Hoje em dia, Mas hoje em dia você venderia suas empresas pra ter um lugar assim, Maria? Sim, Sério? sim. Aham. Nós tava falando Tá. sobre isso, né? Então, já tô com 55, né? não, mas ainda você tem Tá muita na boa. coisa, Maria, como diz Tem você, muita- né? Tem muita coisa. Você tem muita coisa ainda pra fazer. Muito gás pra queimar. Ih, falta gás ainda, né? Mas, dona Jaque, já que você começou a falar, me conta aí um pouco da tua trajetória. Essa mesma pergunta vale para todas vocês, porque é aquilo que a gente está falando de escolhas, que a gente às vezes abre mão de uma coisa para conquistar outras. Jaqueline, de onde veio, por que está aqui, como que você construiu, por onde você passou, o que te faz fazer o que você faz hoje, as decisões que você teve que tomar. Então, a gente, como me criei até os 5 anos no Mato Grosso do Sul, daí vim pro interior de São Paulo, Barra do Turvo, né? Até meus 16 eu morei lá. Daí a gente morava na roça, passava um tempo, eu teve uma época com uns 12 anos, eu trabalhava ajudando o senhorzinho a limpar a casa para cuidar dos cães dele. Sempre gostei de gato, né? Aí eu sempre ajudava ele limpando a casa, fazendo alguma coisa naquela época, imagina. Eu tinha 12 anos, ele pagava R$150 pra Uau. mim. Aham. E ele falava que eu gostava muito dos bichinhos dele, ele era a única lá, né?
pra ajudar ele a cuidar dos bichinhos dele. Aí minha tia veio morar pra cá, daí ela precisava de alguém pra ajudar ela, né? Porque ela tinha uma bebezinha na época. Aí eu vim embora pra Curitiba. Nesse tempo que eu peguei e vim embora pra Curitiba, eu fiquei um tempo cuidando delas. Fui pra escola, fiquei estudando. Aí depois eu comecei a trabalhar pra uma senhorinha lá ali no Jardim Santa Mônica, lá. Fiquei 6 meses, eu não tinha documento, né? Por causa da gente morar no sítio, perdeu todos os documentos. Daí eu não tinha... Acho que desde os meus 6 anos, por exemplo, até meus 16 eu fiquei sem documento. E a mãe perdeu tudo, a mudança estraga, né? Daí não tem aquele zelo, aqueles cuidados. Aí minha tia conseguiu os documentos e logo nisso minha mãe veio morar pra cá. Daí eu comecei a trabalhar no meu primeiro emprego, foi operadora de caixa. Passei 4 empresas antes de eu estar atualmente na que eu tô, porque trabalhava um dia, faltava 5. O resto era tudo gancho. E os atestados, já? Não, pior que não era testado não, Maria. Era gancho mesmo. Era na caruda mesmo. Era na caruda, não tinha dessa. Aí o que acontece? No meu penúltimo emprego, eu conheci meu esposo. Daí lá eu conheci meu esposo, que a gente tá casado há 13 anos atualmente, né? Daí, saí dessa empresa, eles mandaram eu embora. Meu marido, fui pra cuidar da minha irmã no interior de São Paulo, que ela tinha ganhado gêmeos. Aí, nisso, meu esposo foi atrás de mim, né? Foi lá, bateu lá no interior de São Não Paulo. aguentou. Não, foi literalmente pelo cheiro, porque ele não sabia ir. Foi uma vez só e me achou lá. Isso aqui é amor, hein? Eu não sei se é verdade. Tô brincando, gente. É assim, estamos 13 anos, né? Aí... comecei a trabalhar hoje em dia atualmente na empresa onde eu trabalho, né? Até um tempo comecei a trabalhar certo. Uma vez eu faltei, levei pega pra capar, nunca mais quis, daí faltar. Aí foi na onde que começou as minhas escolhas, né? As escolhas que eu comecei a ter as amizades, comecei a beber. Escolhas erradas. Exatamente, daí eu comecei a beber, trabalhava só pro gole, pra bancar os outros. Fiquei um período da minha vida, mais ou menos perdi, na verdade, perdi um tempo da minha vida em torno aí dos 6 anos, eu e meu esposo. Daí um dia minha mãe passou mal, daí eu tive que fazer uma promessa. Mas eu falo que essa promessa foi uma promessa para mudar a minha vida. Foi a promessa, porque nesse tempo da promessa foi da onde que eu parei de beber. Aí eu fui cuidar da minha mãe, né? Porque minha mãe já tava meio debilitada, né? Daí foi na onde que foi aquela virada de chave, na onde que mudou toda a minha história. Parei de beber, engravidei da minha filha, que atualmente minha filha hoje vai fazer 5 anos. Daí eu comecei a construir meus sonhos. Aí aqueles amigos que era de fervo, que era de bagunça, sumiram. Hoje eu tenho poucas amizades. Converso com todo mundo, falo com todo mundo, tenho amizade com todo mundo. Mas os meus amigos que eu ponho na mesa, que eu posso apontar com dedos, eu sei que são poucos. Tirando minha família, que eu tenho, graças a Deus, uma mãe assim, que é meu braço direito. Então, ela, minha véia é meu tudo, sabe? Minha véinha, hoje em dia, mora longe de mim, mas se eu falar, mãe, preciso da senhora aqui, ela se desbanca lá do Mato Grosso do Sul e vem pra cá. Que lindo. Aí, nesse tempo que eu parei de beber, a gente conseguiu comprar nosso apartamento, daí eu consegui pagar minhas contas, porque no tempo que eu bebia eu não tinha nem obrigação de pagar minhas contas. Eu saí quando eu morava em Itaperuçu, eu saí devendo 1.200 de água. 1.200 de água. Tudo em cerveja? Não. Já gastou os 1.200 tudo em cerveja? Que a gente não bebia nem mais cerveja, bebia pinga pura. Era uns 3, 4 velho barreiro na noite, assim. E nesse tempo, eu saí 6 meses da empresa, né? Eu fiquei da empresa que atualmente eu voltei, eu fiquei 6 meses. E eu trabalhava de segunda a sexta. A gente já começava na sexta, assim, ó. No velho. O velho, ó. Aí... Velho era o parceiro. Não, o velho era meu braço direito. Daí... Não sei bem se era um braço. Eu acho que era a mão que puxava Ele tava tirando teu braço. Acho que era a mão que puxava pro abismo esse teu amigo aí. Aí
fomos embora pra Tamandaré. Morei 4 anos em Tamandaré. Em Tamandaré foi daí onde que a gente começou a construir nosso apartamento. Eu comecei a mudar a minha visão. Falei, cara, o que eu tô fazendo desse tempo inteiro da minha vida? E eu tinha as pessoas que falavam pra mim, já que não vive a síndrome do Peter Pan, você não vai ser sempre jovenzinha. E daí foi na onde que foi começando a mudar, né? Daí logo a maternidade já veio, daí já foi outra virada de chave também na minha vida, né? Meu esposo deu uma parada por um tempo, mas ele também era nós dois, nessa vida, nessa bagunça, nessa farra toda. E né? sempre tem amigos pra isso, né, Jaque? Ai, Amigos. E tanto eu quanto ele tinha bastante amigos, muitos amigos para essas coisas. Aí ganhei minha filha, daí a gente morava numa casinha, assim, sabe? Pagava 350, mas a gente pagava 700 de creche. Falei, não dá, amor, vamos pra Curitiba, que é mais perto, que tem daí onde a gente consegue uma escola pública melhor, mas a gente também vai ter um conforto para morar, né? Moramos 3 anos aqui em Curitiba e vai fazer 1 mês que eu fui pro meu apartamento. Que lindo, Que a gente parabéns. tá morando no Lenco pro Largo. Mas assim, tudo isso com pessoas que apoiaram, que me apoiaram, que ajudaram eu a construir esses sonhos. Pessoas que falaram, não, vamos fazer desse jeito, vamos fazer daquela forma. E tipo assim, quando eu comecei a ouvir realmente as pessoas que foram me ajudando, aí a coisa começou a ficar diferente. Porque enquanto eu tava lá na bagunça, vivendo os amigos, a farra, a cachaça, os goles, eu não tinha nada. E hoje eu não tenho muito, mas tudo que eu já conquistei foi graças a Deus ao meu trabalho e realmente as pessoas que a gente começa a ouvir e dar valor, né? Porque daí... Mas eu sou teimosa, sou pra caramba, né? Tem Você alguém... não tem cara de teimosa, Jaque. Não. Não tem a carinha. Quantos anos você já tá nessa empresa? O que tu faz lá? Tô há 12 anos já nessa empresa e hoje eu sou cozinheira. Comecei como atendente de salão, daí atualmente eu sou a cozinheira. Já faz 12 anos que eu tô na empresa. Então, vocês começaram bem jovem na empresa, né? Com 20 anos. Eu comecei com 20 anos. 20 anos. E você, senhorita Érica? A minha história é um pouquinho diferente. Eu comecei a trabalhar por causa da minha mãe. Minha mãe sempre falava assim, filha, quando você começar a trabalhar, a mãe vai parar de trabalhar. E eu falei, tá bom, mãe. Daí eu tinha a minha tia. E ela mandou mensagem de manhã, bem de manhã mesmo, tipo umas 6h30, eu acho. Me ligou, na verdade, e falou assim, filha, eu preciso de você. Eu preciso de você, que é aqui a empresa faltou 3 ou 4, porque aconteceu um enchente lá não sei na onde, e a gente precisa de você. Aí eu falei, mãe, você tem dinheiro da minha passagem? Ela, como assim? Eu falei, eu vou trabalhar. Ela falou, como assim, menina? Olha a hora que é. Eu falei, não, mãe, você tem dinheiro da passagem pra me emprestar ou não? Daí ela falou, tenho. Você não quer que seu pai? Eu falei, não, pai, vai muito tarde. Daí ela me emprestou dinheiro, eu só me encontrei lá no serviço e fui. O peito e a coragem, né? Com 17, 16 anos, não lembro na época. E daí eu fui um dia, gostaram, me chamaram depois de um mês. Não. Acho que foi um mês. Será? Uma semana? Uma semana foi, né? Uma semana. Foi uma Chamaram semana? depois de uma semana e foi ficando. E o bom de lá é que me deram a oportunidade que eu nunca sonharia ter. Assim, de verdade mesmo. E também é umas pessoas que me ajudaram a ter responsabilidade. Não tinha, 17 anos, 16 anos, não tinha responsabilidade com nada. E tipo assim, hoje eu tenho o que eu tenho por causa da minha mãe, na verdade. Vamos dizer assim. Porque se não fosse ela, acho que eu não estaria trabalhando. Porque meu pai não queria que eu trabalhasse de jeito nenhum. Mas é engraçado, vou só fazer um adendo aqui nessa tua fala. Você que quis ir pra dar essa tranquilidade pra tua mãe. Pra ela. Aham. Exatamente. Porque ela tem 5 filhos, né? Daí ficou só eu e a mais nova. E daí ela falou assim, filha, agora que só estamos nós, quando você começar a trabalhar... Só que ela nunca imaginou que eu ia começar a trabalhar cedo, né? Porque eu nunca falei em trabalhar pra ela. E agradeço muito, porque que nem os meus patrões, eles conversam muito comigo. E eles me dão muito conselhos. E hoje em dia eu sou uma pessoa que sei financiar muito bem aonde eu posso gastar e onde eu não posso gastar. E o que você faz lá? Eu sou cozinheira do 2º restaurante deles. Que bacana. Que eles abriram mais uma e eu tô lá. Deram essa oportunidade e eu estou lá.
E você abraçou. Abracei. A gente sempre fala assim, né? As oportunidades vêm, mas quem decide ir ou não somos nós, né? Todo mundo tem oportunidades, eu acho, né? Ju, para os íntimos. Conte aí um pouquinho da sua trajetória. Como foi toda essa construção, as escolhas que você fez, teve que fazer. Então, minha trajetória começa lá em Umuarama. Eu fui criada por uma família de criação. Não fui criada nem por pai nem por mãe. Meu pai eu não conheço. A minha mãe, ela vivia sempre nessa vida de bagunça, tudo. E não conseguia criar os filhos, a gente foi para um orfanato. Desde lá fui criada por uma família de criação. Vivi com eles até os 19 anos. 19 anos eu encontrei minha mãe biológica, voltei a morar com ela. Daí a gente veio para Curitiba. Em Curitiba, vim para o meu primeiro emprego, que foi no Hospital do Exército. Trabalhei 6 meses e o meu segundo emprego foi no Instituto Médico Legal. Aí fui construir minha família, casei, construí minha família, meus filhos, aí virei dona de casa, fiquei um tempo. Fiquei 15 anos casado, daí depois eu me separei, tô há 9 anos sozinha, criando meus filhos e comecei a trabalhar nesse emprego que eu tô agora. Já tô há 10 anos. Nesse restaurante que eu trabalho. Comecei como atendente de salão também. De lá eles deram oportunidade, conselhos, eu fui construindo meus sonhos, a minha família, com os meus filhos. Trabalhei 7 anos como supervisora e já tenho quase 3 anos de gerente nesse restaurante que eu tô. E ainda não construí tudo que eu quero. Quero construir mais ainda, quero dar um conforto para os meus filhos, para que eles possam, e também ensino eles também a seguir o mesmo caminho que eu sigo, que é trabalhar, construir sonhos e essas coisas. Que coisa linda, gente. Sabe o que eu percebo na fala de vocês? É que todas vocês, em algum momento da vida de vocês, pararam para fazer uma escolha. E eu sempre falo que a nossa vida ela é sempre pautada sobre as nossas escolhas, que a gente dorme e acorda fazendo escolhas. Né? Eu acordo, eu escolho se eu quero dormir mais um pouco, se eu quero levantar naquele momento, se eu quero tomar banho. Então, a vida ela é feita de escolhas. Mas existem aquelas escolhas que transformam a nossa vida, tanto para o bem, tanto para o mal. Então, para vocês, qual momento foi e que escolha vocês disseram assim, cara, ou eu faço isso e a minha vida se transforma, mas eu vou ter que abrir mão disso. Mas porque todo mundo tem aquele momento que vocês falaram aí, o ponto da virada, aquela chave que é naquele momento, é o time certo, porque a gente está ali no linear, né? Se eu for para cá, eu caio no abismo, mas se eu for para cá, eu tenho um caminho legal. Então você não tem uma terceira via. É o abismo ou cai para cá. Em que momento e o que fez você... Eu sei que a Jaque já fez um comentário sobre isso, que foi a doença da mãe dela, mas você pode complementar. Mas vocês, em que momento vocês disseram, cara, eu tenho que construir a minha vida, porque hoje eu percebo que cada uma de vocês está muito bem... não vou dizer rica, mas estão bem financeiramente, construíram as suas casas, vivem dos seus sonhos, apesar do trabalho que tem muita gente que fala assim, eu trabalho, mas eu ganho pouco. Todos ganham praticamente a mesma coisa. Agora, o que você faz com isso é que faz toda a diferença. E eu vejo que vocês trabalhando, fazendo praticamente a mesma coisa, cozinheira, supervisora, gerente... Mas vocês teve um momento que diz, cara, é agora. Ou muda ou tudo acaba. Vamos começar pela Kate. Que momento foi esse, Kate, que tu disse, cara, é essa transformação? Foi o momento de vir de São Paulo? Ou foi aqui? Em que momento essa chave virou para você que você disse, eu tenho que tomar mais responsabilidade, apesar de já ser? Uhum. Mas tem aquele momento em que é agora ou nunca. O momento para mim foi quando eu vim embora para Curitiba. Porque eu tinha 15 anos quando eu vim pra cá. Então, eu vim pra cá, assim... Tinha um senhor que ia lá pro interior. Ele vendia alho. E daí ele tava procurando alguém pra trabalhar de doméstica na casa dele. Nunca vi... Você nem conhecia? Nunca nem vi esse senhor na minha vida. Só Jesus, olha, tem mais sorte que juízo.
Daí a dona da vendinha pegou e do nada chegou pra mim e falou: você quer ir trabalhar pra Curitiba? Eu falei: como assim? Daí ela falou assim: que tem um senhor que vende aqui pra gente e ele tá precisando de uma diarista pra ele lá, uma empregada doméstica que mora aí na casa, pra ele lá. Deu com 15 anos. Eu falei assim, eu fui lá, perguntei pra minha mãe, e minha mãe falou assim: você que sabe, né? Apesar que você é jovem e tal, não tem idade, mas você que vê, porque infelizmente eu não vou poder dar a vida que você quer. Tipo, querer te dar coisas, porque a minha mãe, ela é do interior, e ela era de uma igreja, congregação, e ela vivia da ajuda do pessoal. Então a gente tinha comida, casa, roupa usada das pessoas, da ajuda das pessoas. Então a gente vivia da ajuda das pessoas. E eu não queria isso pra sempre, né? Eu falei: eu vou me arriscar, né? Peguei, daí o irmão desse homem morava na cidade próxima, ele foi lá, conversou com a minha mãe e tudo. Daí ela falou: não, tudo bem, se é o que ela quer, né? Apesar de ser de menor, ela falou: já que é o que ela quer. Daí ele pegou, simplesmente me colocou num ônibus ali em Apiaí, na cidade de Apiaí, me colocou num ônibus de Curitiba e eu vim parar aqui em Curitiba sozinha. Daí, E eu me achando que saí com 18. Daí ele pegou e eu vim parar aqui em Curitiba sozinha. Daí esse senhor que é meu patrão, ele foi e parou o ônibus no meio da estrada. E falou: tem uma moça chamada Kate. Daí eu falei: Daí eu peguei e fui, sim. Não conhecia o homem, não conhecia a família. Poderia ter sido raptado, levado embora. E sabe, naquela época não tinha nem passado de Salve Jorge ainda pra você prestar atenção. Pior que tava passando Salve Jorge. E você foi? Eu fui com a cara, como diz, né? Porque eu não queria ficar lá, não queria ter. Eu não queria ter a vida que a minha mãe tinha, depender das pessoas, depender de ajuda. Não, eu queria construir sonhos, trabalhar, construir minhas coisas. Tanto é que eu sempre falo: eu não quero ser rica milionária. Você quer? Não, O universo. Queremos. Aleluia. Amém. Não, seria ótimo. Mas assim, a vida que eu tenho hoje, a estrutura, a família, era o que eu queria. Queria ter minha casa, meu carro, meu trabalho, ser estabilizada, ter meu filho, meu marido. É isso que eu queria, sabe? Construir a tua família. Construir a minha família. Porque eu só tinha minha mãe, né? Eu não fui criada pelo meu pai, nem conheço, não faço ideia quem seja. Então eu só tive a minha mãe e meus irmãos. Era essa A base familiar que você a base conhecia. familiar. E não era o que eu queria. O meu sonho era: eu vou pra cidade, vou trabalhar, vou construir minhas coisas, vou construir minha família. E Eu acho que é o sonho de toda garota do interior, pelo menos. Olha, eu falei até. É verdade. Eu acho que é o sonho de toda garota, porque eu também, nossa, no sítio eu sonhava: meu Deus, vou encontrar um homem lindo, vou construir minha família. Tipo assim, eu Mas acho. ela já era mais exigente. O homem tinha que ser lindo. Eu só queria construir minha família. Ela quer um homem lindo. A Jaque já E ela conseguiu falhar nisso. O plano era esse: cortar aquela trajetória de. Tá? cortar aquele raiz sofrimento da família, sofrimento. você cortou ali e Sim. você foi construir uma outra realidade da própria família, né? Sim. Porque, pelo que você conta hoje, a tua família é como se fosse referência para a família que você deixou em São Paulo. Sim. E você, Jaque, o ponto da virada? O ponto da virada Tipo, é agora, eu escolho agora ou nunca mais na vida? foi quando minha filha nasceu, quando eu descobri que eu tava grávida. Foi onde que foi a virada de chave. Daí eu voltei a beber. Quando minha filha tinha uns 6 meses, eu voltei a beber. Daí minha mãe teve outra parada cardiorrespiratória. Daí eu falei: não, por causa do cigarro, por causa da cachaça, ela passou mal de novo. Daí eu falei: não, eu não quero isso pra mim, muito menos pra minha filha. Mas foi uma decisão pra mim, que automaticamente Beneficiou a sua a minha filha. É, porque eu também, minha mãe era alcoólatra, então eu sei o que é você ter o alcoolismo na família, né?
Então, quando o alcoolismo entra por uma porta, todo o resto sai por uma janela, né? E Sobra é- pouca coisa. Eu espero. E você, Érica? Qual foi Ai, o ponto? foi decisões, Maria. Foi decisões que quando eu fiz, como eu falei, eu comecei a trabalhar cedo. E quando eu fiz 18 anos, eu tive que fazer uma escolha. E daí eu tive uma decisão de ir morar sozinha, com 18 anos. Aluguei uma casa, na época eu namorava, chamei pra morar comigo, foi, tal. E logo em seguida, quando eu saí de casa, eu tinha uma irmã com 15 anos. E a gente era muito grudada mesmo. Era desde criança, desde sempre. E quando eu saí de casa, foi muito difícil pra ela. Aí ela começou a ter depressão, ela começou a ter ansiedade, e eu não conseguia voltar lá por causa da minha sexualidade, porque meu pai não aceitava. E daí me afastei dela por alguns meses, e ela não respondia no WhatsApp, não falava comigo por causa eu sair de casa, né? E daí eu falei pra mãe, a gente precisa tirar ela de casa, a gente precisa tirar ela de casa, a gente precisa deixar voltar, que o brilho dela volta de novo. Que ela se apagou e eu não sei o que fazer. E aquilo tava me preocupando muito, me preocupando muito. Aonde eu trabalho agora, eles precisavam de uma pessoa. E eu falei pra ela, irmã, você quer ir trabalhar lá? Ela falou assim, quero. Falei, sério? Ela falou, quero. Quantos anos Falei, ela tá tinha? bom, 15 anos. 15 anos. Daí eu levei ela, eles perguntaram a idade dela, ela não tinha uma carinha de tão novinha assim. E eles falaram, ó, quando ela fazer 18 anos, 16 anos, a gente registra ela e tal, tudo, como é que fala? Legalizado, Conforme a né? Conforme a lei. E daí ela, tá bom. E daí, Maria, o primeiro salário dela, o que que ela fez? Gastou com nada. E comprou um monte de roupa, e comprou um monte de sapato. Foi a mesma coisa que eu fiz. Que quando eu recebi também, eu falei, mãe, como eu ganho só roupa uma vez por ano, porque era 5 filhos, né? Falei, mãe, agora como eu ganho roupa uma vez por ano, agora que eu peguei meu salário, eu vou comprar um monte de roupa. Beleza. E eu falei, ninguém julgou, né? Vou Beleza. viver o que eu nunca Só que daí o vivi. segundo salário também, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Eu falei, gente, não dá, eu preciso ser um exemplo pra minha irmã. E foi a virada. Tua irmã, então, foi... Me ajudou muito a amadurecer também. Que bacana. Porque daí eu quis ser o exemplo pra ela, né? E é engraçado que não E eu foi tento porque ensinar. ela era o exemplo pra você. Pelo contrário, você se cobrava em ser o exemplo pra ela. Pra ela. E hoje, vendo ela falar pras pessoas, e as pessoas vindo falar pra mim, nossa, as tuas irmãs, você muito como exemplo. Aí eu vi que eu não falhei. Eu vi que eu não falei nisso. Porque falhar em algo que, tipo assim, você quer ser exemplo pra alguém que você ama muito e não conseguir, é triste, né? E não consegui porque não fez as escolhas certas. As escolhas pior ainda. certas. Uhum. E você, Ju? Ai, são tantas. Mas a Mas minha virada aquela que, tipo assim, é este momento e não tem outro... foi a minha separação. Que daí, como eu era casada, vivia naquele conforto de dona de lar, não tinha uma vida lá, como diz, rica, mas eu vivia no conforto da dona de lar, né? Daí não se preocupava com nada, daí quando eu me separei, eu tive que me preocupar. Daí eu tinha 3 filhos para cuidar sozinha, ser pai e mãe, foi a hora que eu comecei a amadurecer mais, porque daí eu tinha que viver por eles. Daí meu salário, a minha patroa foi lá e fez, ó, você consegue, então você ganha X, se você começar a economizar, você vai lá e foi o que eu comecei a fazer. Hoje eu não vou dizer que eu sou rica, mas eu tenho uma vida confortável para mim e para os meus filhos. Que bacana. Sabe, que eu consigo guardar dinheiro, eu tenho um conforto para eles. E aonde eles chegam, todo mundo fala, nossa, como os seus filhos são educados, eu consegui criar eles super bem, os 3 são educados. E foi assim, foi a minha virada de chave, foi a minha separação. Que daí eu tive que amadurecer mais pelos meus 3 E filhos. tinha 3 filhos pra educar. Vai educar. Agora já sou vó, Que agora tem mais um neto. Ixi, agora são 4. Agora são 4, tenho mais um neto para educar ou para estragar. Estragar. Normalmente a avó sempre Dizem que a avó é pra isso, né? E é isso. Foi a minha virada de chave, foi os meus 3 filhos. Vocês perceberam que em nenhum momento vocês mudaram por vocês? Não que esteja errado, não é isso. Mas é só pra gente pontuar que em algum momento vocês mudaram por alguém, né? Um foi pela mãe, outro foi pela irmã, outro foi pelos filhos, outro foi, né? Acho que é a Kate, né, Kate? Tipo, não quero viver essa vida pra sempre. Sim. Quero fazer diferente. Sim. Né? Uhum. Mas que bacana, eu acho que
a parte mais importante, que eu sempre falo isso para as minhas funcionárias, a parte mais importante da nossa vida é quando a gente escolhe um ponto para chegar. E essas escolhas, elas só podem ser feitas quando você tem um ponto que você quer chegar. Tipo, eu quero chegar naquela montanha, naquela árvore, um ponto de referência. Como você vai chegar são as escolhas do dia a dia que a gente faz. E é sempre em cima dessas escolhas que a gente vai chegar lá ou não, né? Eu sempre costumo dizer para elas em reuniões que a gente faz aos sábados, eu falo assim, gente, quando você decide fazer algo, né? Não parem por nada. Eu tenho uma frase que eu sempre falo para elas, usem ai, meu Deus, a trava da roda do caminhão. Eu sempre falo isso para elas, quando ele está na descida, né? Que a gente bota o caminhão na descida, puxa o freio de mão, mas para a gente ter certeza absoluta que o caminhão não vai voltar, a gente põe sempre uma trava. E eu sempre costumo dizer isso para elas, usem sempre a trava do pneu do caminhão para que vocês chegaram até aqui. Não volta, não volta. É daqui para frente, é daqui para frente. Hoje, parece uma palavra clichê, mas ela é muito verdadeira. Hoje, melhor que ontem, amanhã, melhor que hoje. Cada dia a gente se transformar para que a gente possa fazer o que vocês fizeram. Então, jovens, né, fazer escolhas difíceis, porque hoje eu vejo pela minha filha, normalmente as escolhas que a gente faz são as primeiras que a Jaqueline fez, né, que eu quero viver intensamente, síndrome de Peter Pan, não vou envelhecer nunca, amanhã eu penso no amanhã, hoje eu quero viver, só que a gente esquece que o amanhã, ele chega tão rápido, que a gente nem percebe. Hoje eu tenho 18, amanhã eu tenho 33, e o que eu fiz, né, a gente nem viu a vida passar. Então, essa questão de escolhas, e assim, é orgulhoso ver vocês falarem isso como mulher. E aqui não estou puxando pauta, é mais para a gente entender que para nós mulheres isso é um pouquinho mais difícil, né? Até porque a gente tem casa, a gente tem marido, a gente tem filhos, a gente tem a nossa vaidade, que a gente também quer cuidar dela. E quando a gente se perde nesse meio do caminho, vira tudo uma grande bola de neve. E talvez seja por isso que a gente escuta falar tanto em depressão, em ansiedade, né? Talvez isso tudo. Mas tudo com uma simples escolha que a gente fizesse, mudaria tudo, como eu vejo que na história de vocês, que transformou a vida de vocês e continua transformando. Isso é muito orgulhoso de ouvir de meninas tão jovens, com uma responsabilidade tão grande e seguindo o sonho que vocês escolheram seguir. Mas, meninas, eu sei que existem as transformações físicas, que é você sair do aluguel, ir para um apartamento que você comprou, né? Eu queria dirigir, né? Comprei meu carro. Essas transformações, o trabalho e o dinheiro ele traz. Mas nessa caminhada de vocês, né? Que transformação pessoal vocês sentem e em que momento ela foi importante para que vocês vivessem o que vocês vivem hoje? Cara, eu me transformei nesse formato. Eu era assim, passei a ser assim. Qual foi a transformação mais profunda que vocês acham que essa caminhada e essas escolhas trouxe para vocês? A minha acho que foi da adolescência pro adulto. Porque eu tenho 24 anos, né? Foi foi um pulo velha. muito grande, Maria. Então, tipo assim, você se tornar adulta, sair da adolescência e se tornar adulta por uma escolha sua, ninguém quer fazer isso hoje em dia. Sim. Eu converso com pessoas da minha idade, eu converso com pessoas mais novas e ninguém quer fazer isso. Acho que a minha foi radical, né? Pra quem conhece, foi totalmente radical. Porque quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 35 anos, eu parecia uma senhora de uns 50, 60 anos. E hoje eu tô com 44 e quando o pessoal chega, você não parece ter essa idade. Nossa, eu me sinto de 20 anos. Mas é a água da empresa, Ju. Eu acho que sim. Não é, acho que é conselhos,
amizades também, que nem a Jaque falou, eu tenho poucas amizades. E essas poucas é o que me leva pra frente. Que quando eu tô começando a cair, a me descuidar, eu falo, ó, Ju, você já tá começando. Daí já me puxa, né, Jaqueline? Catarina. Já começa, por favor, vamos passar alguma coisa nessa cara. Daí eu me sinto muito grata. E hoje em dia eu deito na cama, eu agradeço, eu levanto, eu agradeço. Eu agradeço muito demais a Deus, agradeço pelo meu emprego, agradeço pelos os amigos que eu tenho, poucos, mas são verdadeiros, eu agradeço muito. Quando a gente fala de não valorizar as pequenas coisas, eu tenho uma lição que o Covid trouxe que eu gosto sempre de lembrar, que é algo que a gente faz a cada segundo, milésimo de segundo, e que a gente nunca percebeu que faria tanta falta. E que as pessoas morreram por isso. O respirar. Sim. Então a gente tem que ser grata a Deus pelos simples fatos de você respirar, cara, porque era isso que as pessoas não estavam conseguindo fazer. Mas né? eu acho assim, quando a gente... Eu, por exemplo, eu vejo por mim. Quando você começa a agradecer, parece que as coisas fluem natural, assim, sabe? Tipo, vai se encaixando. A gente fala muito das pessoas não quererem mais. E aqui não é uma crítica, é mais uma observação, né? Esse comprometimento, eu não quero mais carteira assinada, eu quero só fazer uma extra, porque eu quero ter qualidade de vida, e tá tudo bem, cada um com as suas escolhas, eu acho que, né, cada um tem que viver a sua vida conforme aquilo te faz bem, mas eu percebo que vocês fizeram diferente, vocês escolheram seguir um caminho nas empresas que vocês trabalharam e trabalham até hoje. Mas eu acredito que para fazer essa escolha, exista também a contrapartida da empresa, né? Porque eu falo lá na nossa empresa que trabalho é uma parceria. Foi, é e sempre será, e essa é a minha visão de liderança, essa é a minha visão de patroa, né? Não, patroa. Essa é a minha visão e o meu sócio, ele vai também nessa mesma linha de pensamento. Para vocês hoje, com a idade que vocês têm, né? A Érica muito jovem, as meninas também aí ainda muito jovem, né, Ju? Uhum. Né, Ju? Eu perguntando. O que vocês acham que faz com que um funcionário queira ficar? O que vocês acham que uma empresa, e não só falando da empresa que vocês estão hoje, mas qualquer empresa, para qualquer colega de vocês que estão assistindo, das pessoas que nos ouvem, até para os próprios empresários e patrões que estejam ouvindo, porque às vezes a gente só tem um olhar que é daqui para lá, mas é importante a gente ouvir o olhar de lá para cá também. O que vocês acham que sustenta e porque alguém está há 14 anos? 12 anos, outro tá 10, outro tá 9, outro tá 7. 10. O que isso... 10. Eu tô só jogando aqui mais pra cima, né? O que vocês acham que uma empresa tem que fazer para que as pessoas queiram estar? Né? Porque a gente sabe que trabalho é difícil. Se não se chamava diversão, né? Trabalho é complicado, a gente tem que conviver com pessoas, a gente tem que conviver, e principalmente a cozinha, que é um fervo o tempo inteiro, são decisões rápidas, rola estresse, rola tudo, mas esse apoio da empresa é muito importante. O que vocês acham que uma empresa tem que ter para reter bons funcionários, e o que faz vocês decidirem ficar ou sair? Olha, eu sou mais recente, né? Que eu tenho 7 anos, ela já tem quase mais de 10, né? Eu lembro, até hoje, porque eu sentei e conversei com a minha mãe. Eu falei assim, mãe, gostei de trabalhar lá, gostei de ficar lá dela. Tá bom, né? Então vai ficar, né? Vai ficar até onde você aguenta, porque você tá estudando. Eu falei, eu sei, mas ali direitinho a gente consegue, né, manter tudo certinho. Eu acho que foi, Maria, o respeito. O respeito dos patrões com os funcionários. Porque eu já tive minha mãe reclamando dos patrões, já tive meus irmãos reclamando dos patrões, que gritava isso e aquilo, que não tinha respeito, e já saía chorando do serviço, pedia demissão. Então, o que me fez ficar lá foi isso aí. Foi, tipo... eu falei assim, ou eu caí, tive muita sorte de ter uns patrões assim, ou eles que tiveram muito azar, né? Porque não é possível. O meu foi isso.
O respeito conta tudo, né? E eu gostar também do que faz também conta tudo. Sim. Porque não adianta nada você estar num lugar que você não se sinta bem, que você não se sinta acolhida. Porque o acolhimento também faz toda a diferença, né? Porque você... Hoje, ó, lá na empresa onde eu trabalho, a gente como ela fala, é uma família. Igual da grande família, tá? Não é família não é aquela família de Conto de margarina, fada, não. que a gente é a grande família. É a ali. minha família. Que briga. briga. Puxa a orelha. Puxa a orelha, discute, sai batendo nas portas, mas que quando o negócio pega, todo mundo ali, ó, se Tudo junta. unido se junta. Se junta. Os patrões dão as mãos, os colegas de trabalho dão as mãos, independente de qualquer coisa, né? Estão ali, sempre de mão dadas. A gente que passou aqui, nós três que passamos na pandemia, a gente sabe a união. Aquilo lá foi o que provou. Sim. Porque não sei em que momento eles falaram assim pra nós, a gente vai ter que fechar por algum tempo. E a gente falou assim, não precisa fechar, vamos, a gente tá aqui, a gente vem, a gente põe a máscara, põe o que fazer, a gente faz diferente, Sim. mas não vamos fechar. E daí o nosso patrão chegou na outra patroa e falou assim, ó, as meninas não querem que a gente feche, elas querem continuar trabalhando, tal. Conversaram, falou assim, então tá bom, vamos tentar fazer dessa forma. Fizemos dessa forma, aí veio mais uma notícia, né, que não lembro do que, daí eles falaram assim, ó, agora definitivamente a gente vai ter que dar uma fechada, uma parada, mas foi por uma semana, acho, né? Acho que não 1 ou podia 15 servir dias, né? comida no buffet, a gente teve que improvisar com marmita, alguma coisa E assim. ali, a gente, nossa, foi Ali uma união foi muito bonita, né? A prova de Principalmente- fogo. Aham, como Que daí a gente diz, né? entregava a marmita na porta e eu saía entregar a marmita com o Cid. Não, e fora que daí nessa parte toda também eles não abateram do nosso salário, né? Foi uma parte da pandemia que eles cumpriram Mesmo com o papel deles, a gente ter o nosso melhor e eles também não no sacrifício, dava tudo fizeram certinho. sacrifício pra manter todos nós na Sim, empresa, né? porque Naquela Eles época. poderiam, sim, porque eles poderiam ter feito como as outras. outros empresários que Mandaram infelizmente embora, tiveram né? que fechar portas, né? Se fazer de funcionário. Se fazer Cortar funcionar, gastos, né? cortar gastos. Eles pensaram nas E pessoas. detalhe, né? E eles todo dia, dia 20, dia 6. Em nenhum momento foi atrasado os pagamentos, nada. E eles pensaram, né? Como que a gente vai... Ó, a gente vai mandar o pessoal embora, né? Aqui tem mães de família que dependem do nosso salário. Pessoas que pagam aluguel, que infelizmente a pandemia chegou, mas as contas continuaram, né? Bastante. Eles pensaram isso. Eles pensaram isso. em todo esse detalhe. E mesmo assim, eles... ninguém soltou a mão de ninguém, como dizem, né? Ninguém soltou a mão de ninguém. Os que tava de verdade ficou até o final, Sim, vestiu a Que veste camisa. e... Ao mesmo tempo que a gente viu quem eram os patrões de verdade, eles também viram quem eram os funcionários de que eles verdade. poderiam contar. contar. Aqueles que E foram vestem a camisa, poucos, Sim, né? porque não Que brigava pela empresa, mas aprendemos que não precisava brigar pela empresa. É. Não precisamos brigar pela empresa. Às vezes a gente esquece esse detalhe, tava brigando ali, né? Porque a gente... Quer tudo certo, né? É. Acho que de nós 4, né? Que nem quando eu entrei, eu aprendi muito com você, aprendi muito com a Kate. A Erika aprendeu muito com a gente. Do nosso jeitinho, a gente ensinou ela, né? É. E ela foi aprendendo mais e mais, do jeito dela. Então, para resumir, vocês diriam que uma empresa tem... Porque tem também a parte profissional, né? Do investir em curso, né? Desse cuidado, porque tem uma frase que eu gosto bastante que fala assim, você pode cobrar, mas você tem que dar as ferramentas. Né? Porque às vezes as empresas só cobram, mas não dão essa ferramenta. Como é que funciona lá? Lá a gente tem esses cursos. A gente tem o curso de manipulação do alimento, uma vez por ano. A gente teve curso do atendimento. Eu que faço parte da cozinha tive curso de cozinha ali, pequenos cursos de 2 dias, teve um que eu tive de 15 dias. E tudo isso foi proporcionado pela empresa onde eu trabalho. Eles em nenhum momento cobraram nem um centavo meu. Eles investiram em mim. Não teve a cobrança financeira.
Entendeu? Mas ali, daí a gente sempre tava ali, ou empunhando ali. Além de a gente ganhar os cursos, a gente tinha onde aplicar, né? Que era a nossa própria cozinha, porque eles dão total liberdade. Ah, nem que fique salgado, queime. Não, você tentou, faz parte do processo. É isso mesmo, vamos tentar de novo. Uma hora vai dar certo. A gente Vocês tem trabalham tudo com isso. liberdade. Total liberdade. Total liberdade. Em todos os quesitos. Ah, não tem esse negócio. Ah, vai lá, pede, eles vão lá, compra e assim por diante. Eu fui fazer taxa, por exemplo, num lugar esses dias atrás. Aí eu olhei, a menina, falei, por que você não fez desse jeito? Tipo, por exemplo, um purê. E ela, ai, porque o patrão não gosta. Falei, oi, mas a cozinheira é você. Porque ó, a gente tem os nossos patrão, tudo Mas a gente tem muita bonitinho. liberdade, a gente tem muita liberdade lá dentro, mas a gente tem muito respeito por eles lá fora também, né? Porque, fulano, vamos pegar, a gente pode criar isso, a gente pode fazer dessa forma, a gente faz. Mas principalmente disso, na época que eu entrei lá, a gente tinha muita competitividade. A gente, nossa, queria fazer a melhor salada. Verdade. Chamava fulana, vem cá, olha aqui que lindo que eu fiz. Aí chegava, por exemplo, a Ju, olha, mas eu fiz essa. Então, assim... Isso vocês falavam com os patrões. Exatamente. A gente, por exemplo, eu ia lá Competir a fazer... flor mais linda, a decoração mais bonita. A gente pega o simples e faz bem feito. Diferente, mas bem feito. E com amor. Então, Amor, é o que faz. Mas até mesmo o arroz e feijão ali. Quando você coloca amor. É o arroz e feijão, mas com outro sabor, né? aí eles perguntam, nossa, mas o que você fez? A gente fala o mesmo, mas com amor e bem feito. Aproveitar que a gente tá falando de cozinha, já teve algum momento que vocês fizeram e falaram, caraca, e agora? Porque eu acredito que cada um de vocês deve ter tido alguma situação na cozinha que, né, tudo desanda e como vamos resolver, porque eu acredito que restaurante tem que abrir às 11, não importa o que aconteça, né? Acaba o gás, acaba o gás, acaba a luz, a água. Acaba tudo. Qual a situação mais inusitada que vocês já viveram, que teve que resolver e o cliente nem sequer percebe? Porque isso acontece bastante, né? O de Nescafé lá, né? Sim, do Nescafé. Nossa, eu fiquei tão Você ficou depressada. lá tentando fazer um creme ali, tudo que tava na tua cabeça. Ali Só tava na cabeça dela. E ficou ali horas batendo aquele creme, nunca mais saiu. O da Jaque foi o dia da canjica, que ela deu a vida Meu na canjica. Deus. E ela não lembra. Vocês estão lá pra lembrar. Canjica, que ela deu a vida, fora, não sei quem foi provar, tava salgada. Aí provou. A Thaís provou. Colocou no lugar de Sal. açúcar. Mas infelizmente da canjica não deu pra salvar. Agora do Nescafé deu. A gente foi lá, congelou ele. Coloquei uma etiquetinha lá, congelemos, bonitinho, escondidinho, ninguém soube de nada, né? E no outro dia? E aí outro dia a gente foi lá, fez o quê? Fez um mousse de Nescafé muito bom, que saiu, elogios. Mas a canjica... Não, eu acho que o de pior de todos... Você nunca fez isso. Imagina, eu tô 10 anos na cozinha. Eu só peguei o pacote, coloquei lá, falei, pronto... Arrasei na canjica. Mas, gente, é tudo igual. Sal e açúcar é a mesma estampa. Até a estampa é a mesma. Não sei o que aconteceu, de verdade. A gente até esqueceu de pedir pra olharem lá o que aconteceu, qual foi o erro. Acho que ela pensou se ela foi sabotada, porque não pode. Atividade muito boa. Ela colocou uma raspa de laranja hoje no peixe e eu não gosto de comer peixe assim, sabe, vindo congelado. Eu gosto de comer peixe fresco. Pescou e já fez no dia. E hoje eu comi, acho que faz uns 6, né? Que eu falei, né? Comi uns 6, Maria. Já deu prejuízo. Mas tava pra muito bom, empresa. muito bom. Não, já tá dando prejuízo. E ela fala, ai, mas o tempero também, o tempero também ajudou, não sei o quê. A Jaque é a doida, né? A doida. Ela é a doida, ela gosta de viajar, né? Ela viaja na maionese. Graças a Deus que o anjinho dela ali, ó, tá em dia, dá certo. É porque Agora- ela fez um frango ao molho que você pediu pra ela fazer no quê? No leite de coco, né? Essa pessoa não foi coco maionese? E no processo, Maria, aquele negócio tava tão feio. Eu falei, Jaque, pelo amor de Deus, que coisa feia. Tão feio. Mas aí ela finalizou. Ela colocou lá, finalizou, tipo, com um cheiro verde, tomate. E eu olhei aquilo e falei,
Agora É que sim. isso aqui era aquele lá, assim. Fui lá e comi, Maria, meu Deus do céu. Eu falei, me passa a receita que eu vou fazer lá no Não, outro. esses dias ela fez uma farofa com raspa do limão siciliano. Pensa na farofa que saiu. Vocês Ela vocês gosta de sabem- viajar um pouco. Eu gosto mesmo de dar essa viajada. Eu até falo pra Catarina, eu tô pensando aqui nas minhas ideias, na casa Kate, né? Catarina é eu, né? Porque eu É. apresento com um nome, ela me chama de outro. Eu falo pra Catarina, tô pensando aqui com as minhas ideias aqui. Ainda bem que a gente é em 3, aí tem um pouco de equilíbrio, né? Um pouquinho ali, porque Quem, ela quem é a juizada da turma? A Dé. A Kate. A Dé. A Débora, ela é tranquila, ela respira, né? Eu já sou mais É o equilíbrio, no ela é a caso. doida, eu sou a acelerada e que quer tá E a deu equilíbrio. Tem que tá tudo assim, ó. Tem que tá tudo assim, ó. Pra mim, não pode... Mas de vez em quando você dá uma E me viajada também. respondam, gente, Já esse que daí restaurante consegue abrir às 11 com tanta cabeça pensando diferente? Sim, consegue. Consegue abrir às 11. Não, eu dou uma viajada, porque daí, né, você vai incentivando, né? Daí você vai jogando os teus karminha pra mim. Daí eu vou viajando junto, mas ali com o pé no chão e ainda tenho um pouquinho de medo. Mas, assim, a Jaque, ela me ajudou a perder o medo de muitas coisas. De usar temperos, dar uma viajada. Porque eu sempre fui ali, né, que nem eu falei, né? Seguindo padrões. Ali no basicão, ali. Mas assim, ela dá um Mas incentivo. o que dá pra perceber é que vocês conseguem fazer um equilíbrio, né? Uma é mais tradicional, outra é Sim. um pouco mais, né? Viaja nos temperos, né? Eu acho que é um equilíbrio bacana, Não, porque, e- né? Não tem os excessos nem de um lado nem do outro, né? Não, e detalhe, fora que além de eu levar pra uma, estamos deixando a outra também. A Débora também tá ficando na louca do tempero. Se o Gugu me chega, era eu. Tava pensando aqui, a hora que eu viajei. Tô viajando com a mãozinha. Porque, tipo assim, a gente olha assim, Débora, é meus temperos. Daí ela fala, não é teu, é nosso. Fala, até briga por causa de tempero. Vocês brigam por quê? A gente Por tempero. não- por tempero, essas são as brigas lá dentro, Ah, né? pra organizar, né? Não, eu Porque só. eu sou a mais bagunceira da cozinha. Capaz. Daí eu sou a que briga por organização. Ah, Daí ela, além dela ser, ela quer contaminar a outra também, que às vezes fazer minha cria. quer fazer a cria dela, daí a cria dela não sabe se ela quer ser a organizada ou se ela quer Não ser sabe a se quer ser bagunceira. você ou se quer ser ela. Daí ela fica ali no meio, ela fica ali. Mas tá dando certo, né? Eu cresci com a minha mãe, que a minha mãe gosta muito de tempero. E eu lembro da minha infância, na casa da avó, tinha, juro, um pé de manjericão desse tamanho. E ela usava muito manjericão e coentro. Então eu já vim com essa referência de base de comida. Eu sempre gostei de ajudar minha mãe a fazer comida. Eu era a única das irmãs. Porque quando nós era pequena as duas limpavam a casa e eu fazia comida. A responsabilidade era minha de fazer comida. Então eu já vim meio que assim, né? Aí lá dentro eu só me aflorei. vamos Aprimorou. dizer. Só me aflorei lá dentro. Aí o sabor muda? O sabor muda, Totalmente. porque eu como em outros restaurantes e eu falo, Então temos uma qualidade. Faltou, Jaqueline? faltou Jaqueline. Não tem tempero e não tem o quê? Não Não tem tem sabor. cocância. Não tem cocô. Tem sabor. Mas você sabe que a minha filha fala isso, né? Domingo eu botei ela para cozinhar. Ela fez. Melhor da minha Olha, ela fez um brodo. O quê? Um brodo é um caldo de frango com capelete, que é igual a minha sogra faz. Você não tem noção daquilo, gente. Eu e Rude, Sofia comemos feito louco. E ela falou, mãe, eu comi isso num lugar, daí ela falou o nome do lugar, mas não tinha sabor. E aí ela veio com aquilo na cabeça, não tinha sabor, porque ela acostumou já com tempero forte, sou cearense, né, filho? Gosta de um bom tempero. Então, ela caprichou, menina, ficou espetacular, o mesmo sabor da comida da nona. Porque ela comprou aquele frango assado e ele já vem meio que defumadinho, né? Então, trouxe aquele tempero de comida de fogão a lenha. Não, ficou espetacular. Menina, mas olha só, o nosso papo tá maravilhoso. Eu ficaria aqui o dia inteiro, eu falei que eu sou um perigo, rapaz, porque o nosso papo é maravilhoso, a gente tem que repetir essa conversa. Mas assim, falando de escolhas de vida, e vocês tão jovens, e já conseguiram construir sonhos que muitos adultos de 50, 60, 70 anos ainda não chegaram lá.
Que conselho vocês dariam para essa nova geração que está aí? Eu sei que é difícil, mas eu acho que fica mais fácil vocês falando do que vocês viveram, né? Das escolhas que vocês fizeram, mas que é possível. O que vocês diriam para essa turma? Cada uma aí. Ju, Érica, Jaque, Kate, o que vocês diriam? Que escolhas fazer? Que escolhas fazem total diferença, né? Festar é bom, curtir, aproveitar é bom, mas como meus patrões sempre falam, olhar pra frente. Se você tiver essa vida que você tem hoje, como que vai ser daqui a 30 anos com essa mesma vida? Entendeu? Você vai querer estar bebendo, curtindo e não ter um lugar para morar, uma casa, nada, viver de aluguel, viver dependendo de pessoas. Então, é escolha. Você quer ficar só dependendo de aluguel e de pessoas? Ou você quer algo para você? A única coisa é escolhas e só a gente pode fazer isso. Ninguém pode fazer pela gente. Pessoas vêm, te aconselham, daí basta você saber se você quer escutar ou não. Essa é escolhas. Tudo bem. Eu vou falar como eu penso, pra mim, que eu gosto de pensar muito no meu futuro. Eu sempre quis algo melhor pra mim. Ter uma casa, ter um carro, diferente de muitas pessoas que é ter família, não quero, tipo, isso tão cedo, família, Tá muito filhos, essas coisas. jovenzinha. Aham. Então, tipo assim, sempre ter o melhor, uma casa confortável. O que é um conforto pra você? Entendeu? Olhe isso pra você, pense em você. Quando você começa a pensar em você, as coisas tudo muda. E as coisas vai fluindo assim, tão natural, com um pouco você tá dando. Você tá comprando uma moto, você tá trocando, aí você tá trocando os móveis da sua casa, você tá comprando a sua casa. Pense em você, deixa. Ah, mas é que fulano fez assim. Tá, mas fulano fez assim. Olha o que ela teve que abrir mão. Você vai abrir mão também? Você vai abrir mão de festa? Você vai abrir mão de não sei o quê? Você vai abrir mão de não sei do quê? Abre mão de muitas coisas que você acha que hoje pode ser feliz pra você, mas e amanhã? Tem gente que vive o hoje sem pensar no amanhã. Uma vez eu fiz isso daí, nunca mais quero fazer na minha vida, Maria. Eu saí gastando, foi tudo. No outro dia, eu olhei minha conta bancária, cadê? O amanhã chega, né? Amanhã Érica? chegou. E chega, Maria, chega. Depois você tem que ir lá trabalhar os 30 dias pra pagar a sua fatura do cartão. Por causa de uma escolha, por causa de um dia. E o mês tem 30 dias. E o ano tem 365 dias. Aí com pouco você tá lá vivendo... Acabou? Pode ficar tranquilo. Nossa, o time ali é só pra dizer que vamos recomeçar tudo de novo. Ju, Foi o que a Kate falou, é escolhas. Você tem que fazer suas escolhas e pensar em mudar. E mudar dói. Eu sou a prova disso, que mudar dói. E dói E demais. eu sou considerada hoje como uma caretona, que não sai de casa, tudo mais, é uma escolha minha. Uma escolha de viver em paz, viver tranquila. Esse é o conselho que eu dou. É verdade. Falando por mim agora, foi muito difícil pra mim abrir mão das minhas escolhas. Mas hoje eu vejo pessoas que falam, cara, olha quem você é, daquilo que você se tornou. Olha, por exemplo, hoje, tipo, na minha família, a minha irmã tem uma família bem estruturada, uma vida bem estruturada. Mas ela fala, cara, irmã, eu tenho tanto orgulho de você pelo que você se tornou, pelo que você tá fazendo. E por incrível que pareça, do meu pequeno sonho, que eu tô construindo no meu apartamento, tá mudando automaticamente a vida dela. Porque ela era uma pessoa que estava conformada com o pequeno, hoje ela já sonha grande. que Ela já bacana. quer ter as coisas dela, ela já quer conquistar as coisas dela. E ela tá fazendo isso. Mas ela fala que eu inspirei bastante isso nela, sabe? A minha irmã mais velha também. A minha mãe, que não posso nem falar que ela é meu tudo, né? Principalmente por causa disso, do fazer escolhas dói. Mas dói quando você fica naquele lugar sem ter que fazer escolha. Você tá vivendo aquilo e tua vida tá passando. E quando você dá um timer assim que você acorda, no meu caso, se passaram 10 anos. Então, e principalmente, ouve quem quer ver você bem de verdade. Escolha as pessoas que realmente querem estar do teu lado para fazer as escolhas certas. Porque para te aconselhar tem muitos. Nossa Senhora! Mas aqueles que estão ali prontos para te ajudar tem poucos. E isso faz totalmente
Total diferença. Tem gente que fala, amizade não influencia, amigos não influencia, balada não influencia. Influencia muito, porque eu vivi esse pouco tempo na minha vida. Hoje eu escolho realmente o que eu quero. Minha família, meus amigos, ter o conforto da minha casa, como diz a Érica. Tô lutando para ter tudo aquilo. Dói. Mas é uma escolha que eu não abro mão para todo dia ter aquilo que eu almejei e quero conquistar. Então, escolher dói. Mas é um sacrifício Mas que vale a pena. Que você vale. É verdade? Eita, papo bom, rapaz! Olha, o que eu vou dizer pra vocês? Que eu tenho que dizer pra vocês uma coisa. Mas é maravilhosa. Também. Eu guardei uma coisa aqui que algumas pessoas sabem, mas eu tenho certeza que a grande maioria não sabe. Ai, Jesus, arrepia. Tá de chorar, juro por Deus. Essas 4 mulheres são da nossa equipe Jeito Mineiro. E toda a história que elas contaram aqui, a gente conhece. E todas as decisões que elas tomaram, a gente acompanhou. E todas as decisões que fizeram elas mudarem, a gente estava junto. Cada tropeço, cada retorno, cada escolha, cada conquista, a gente comemorava como se fosse nossa. Porque tudo aquilo que elas falaram aqui, gente, é o que a gente vive dentro da nossa empresa. Eu sei que tem muita gente que fala assim, a família, a empresa é uma família, mas não vive isso no dia a dia. E nada do que foi conversado aqui foi treinado. O que eu falei para vocês quando a gente veio para essa conversa? Lá na cozinha, que eu falei para vocês, não quero ninguém mentindo. Quero que vocês sejam verdadeiras. Quero que vocês falem o que vocês acharem que tem que falar. Porque nós vamos falar de pessoas. E eu sinto tanto orgulho. E isso eu não estou falando aqui, não. Isso eu falo para elas. Porque, para mim, elas são parte da minha família. Algumas já saíram e já voltaram para a empresa. Porque valia a pena o retorno. O retorno delas para nós. E essas histórias que elas contam de superação, de construir a história dela, de construir a família. Eu conheço a história de cada uma delas e me sinto muito orgulhosa como sócia do Jeito Mineiro, porque o Sidney também faz parte. Vocês viram que ela dava umas truncadas aqui. O Si, Amar, né? Porque elas não queriam citar nomes. Mas a gente faz parte dessa construção. E sim, todo sábado a gente faz reunião, a gente fala de pessoas, a gente não fala de problemas da empresa, a gente fala de construção de sonhos, de escolhas. E essa conversa que a gente está aqui, que elas falaram tanto de escolha, eu acho que elas escutam tanto eu falar sobre isso, que ela virou quase um mantra para vocês. E vou dizer para vocês, cara, eu sinto muito orgulho de vocês, de cada um. E eu queria ter trazido todo mundo. É que não cabe. Quando eu falei seu líder são 4. Onde nós vamos enfiar todo mundo? Não sei, mas é assim como o Jeito Mineiro, é um coração acolhedor. E eu tenho muita sorte de ter pessoas como o seu Lírio, que é o proprietário desse estúdio, que é um ser humano de um coração enorme. As meninas que constroem com a gente, e por isso que eu falo, empresas para crescer, para se sustentar, elas têm que ser formadas por pessoas, e por pessoas de boa índole, pessoas de bom caráter. Às vezes eu tenho que pegar pessoas e puxar pela mão e levantar e levar de novo. Às vezes as meninas falam, Maria de novo. Eu falo, cara, só mais uma vez, vamos entrar mais uma vez, vai que dá certo, vai que a pessoa acorda. Às vezes a gente acerta, às vezes dá certo, a gente faz com que as pessoas se reconheçam como grandes profissionais. E eu acho que é isso, o Jeito Mineiro ele é feito por pessoas, ele é feito por essas meninas, ele é feito pelas meninas que não vieram hoje, ele é feito pelos nossos clientes, que são pessoas maravilhosas, que já fazem parte da nossa família.
Então, quando eu chamei elas para vir para cá, eu falei, cara, eu quero que vocês contem a história de vocês para que vocês possam incentivar outras pessoas, outros jovens também a sonhar. Que é possível construir. Quando eu vejo... E por que eu sempre uso a Jaque como exemplo? Até aqui, Jaque. Por que eu sempre uso a Jaque, por exemplo, como exemplo? Porque a Jaque foi essa pessoa que ela contou. Ela vivia uma vida completamente diferente. Não que ela fizesse mal para ninguém, mas ela fazia escolhas que não faziam com que ela chegasse onde ela chegou hoje. Em um momento ela acordou e falou, não é isso. Não é isso que eu quero para mim. Hoje a Jaqueline tem a família dela, tem a Alice, que é maravilhosa, uma menina lindíssima, comprou o apartamento dela, tá vivendo no apartamento que ela comprou, trabalhando no Jeito Mineiro, o marido dela trabalhando numa outra empresa e ela ali no Jeito Mineiro. A Kate construiu as coisas dela trabalhando no Jeito Mineiro. A Ju, poxa, fiquei tão feliz quando ela falou, Maria, troquei tudo na minha casa para dezembro, comprei uma TV não sei quantas polegadas, um sofá não sei o quê. Eu vibro junto. A Érica comprou não sei o quê, trocou a moto. E tantas outras funcionárias nossas que vão construindo a própria história. A própria Matia, o meu grande sonho, eu acho que eu sonhava mais do que ela, era que ela comprasse o carro dela, para que ela não precisasse andar a pé por tanto tempo, que ela descia na Renault e ia lá para casa dela. E eu falava pro Cid, meu grande sonho é o dia que a Matia compra um carro, para ela não precisar andar 40 minutos a pé depois que larga o ônibus. E quando ela comprou, o Cid foi lá ajudar ela e tal. Então, assim, o Jeito Mineiro é isso, gente. O Jeito Mineiro é feito por essas meninas. E quando eu olhei pra Kate, falei, cara, tu tem potencial de estar na cozinha. A Érica, quando foi cuidar da nossa segunda casa, eu falei, Érica, eu sei que você pode, eu só quero saber se você quer. Porque a gente não traz pessoas de fora para ocupar espaços de liderança. A gente cria a nossa própria prata da casa. A Ju, treinei a Ju, botei a Ju para fazer curso de liderança, para poder ir para a gerência da casa. A Jaque também foi fazer curso de liderança. As meninas fazem curso no Senac. Quando não vai para o Senac, eu trago o Senac para dentro da nossa empresa, porque eu quero que todo mundo aprenda tudo. E não fico preso naquele negócio, mas vai sair. Se ela sair, quando ela aplicar o que ela aprendeu, ela vai lembrar, aprendi lá no Jeito Mineiro. Então é isso, gente. O que eu quero falar para vocês que são empresários, eu sei que às vezes a gente cansa, mas digo uma coisa, você estando com as pessoas certas, é isso que elas falaram da pandemia, onde na verdade elas nos fortaleceram e a gente pegou a mão uma da outra. Eu e o Cid decidimos que podia acontecer o que acontecesse, mas só uma coisa a gente não ia mexer, que era na nossa equipe. Ninguém ia perder o emprego. Ninguém. Eu até brincava assim, se chorar, chora todo mundo junto, mas se rir, vai rir todo mundo junto. E é sobre isso. Empresas não são CNPJs, não são paredes de barro, não são produtos, não são serviços. Empresas são pessoas. Escolha as pessoas certas para estar com você. Siga a gente nas redes sociais, para que vocês possam aprender mais sobre empresas, sobre negócios, mas acima de tudo, sobre pessoas. Meninas, muito obrigada, minha equipe. Nós que somos gratos por treinamento, por tudo. Eu ia falar um palavrão, mas eu me recuso a falar um palavrão. Por cada lágrima que a gente derrubou, você estava lá, conselhos, tudo. A gente que é grato por Obrigada, obrigada. Que Deus acompanhe cada uma de vocês sempre. Amém. 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 Valeu, Selminho! Caraca! Meu Deus. Selminho, me diz aí, Selminho. Me diz se foi bom ou se não foi bom, Selminho. Maravilhoso.